Então vamos para a palavra, Lucas 23, 37. Agora sim você já recebeu o lenço, já recebeu a unção. Então toda a sua atenção agora, tá? Essa semana, aliás, 15 dias aí, desde o primeiro dia de abril até o dia 15, que vai ser sexta-feira da paixão, nós estamos estudando a crucificação de Cristo. E ali tem muita coisa bonita, irmão, tem muita coisa boa para a gente aprender com a crucificação de Cristo. Hoje mesmo eu estava falando sobre esse versículo 37 na nossa live das 6. Está acabando, hein? Está terminando. Você vê como passa rápido? Faz um mês já quase que nós estamos nessa live. Começamos lá na Santa Ceia de março e vai terminar agora domingo, a Santa Ceia de abril. E hoje nós estávamos falando sobre isso aqui, sobre Jesus ser rei. E eu quero mostrar para você. Quem achou aí, diga amém. Posso ler? Então diz assim, ó. E dizendo, se tu és o Filho de Deus, aliás, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Então quem é que estava falando isso aqui para Jesus? Eram os soldados romanos que estavam lá crucificando a Cristo, né? Fazendo sofrer. Eles falam assim, ó, se você é rei mesmo, se salva. Aí no versículo seguinte, que é o 38, ainda diz assim, ó, e também por cima dele estava um título, tinha como se fosse uma espécie de uma placa, né? Escrito em letras gregas, romanas e hebraicas. O que estava escrito? Este é o rei dos judeus. É aquela plaquinha que você já deve ter visto até, escrito assim, INRI, né? INRI seria a abreviação de cada letra, né? No hebraico, ou aliás, no grego, né? Como diz ali, este é o rei. Ah, mas como que um rei pode estar nessa situação? Como que um rei pode ser tratado dessa maneira? Aí eu vou te mostrar por quê. Jesus era rei ou não era, povo de Deus? Sim ou não? Jesus era e é. Mas nós precisamos entender que tipo de rei que Jesus é. Vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 18, verso 33. João 18, 33. Ele era rei e ele é rei. E eu te digo até mais, ele precisa ser rei na nossa vida. Porque se Jesus não for rei na nossa vida, nós estamos perdidos, irmão. Quer ver uma coisa? Você vai abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 18, verso 33. João 18, 33. Evangelho de João 18, 33. Você estava em Lucas, né? É o Evangelho da frente aí. Aí, vou pedir para o meu amigo Leonardo, coloca para mim aí, Leonardo. Juízes 17, 6. Juízes capítulo 17. Você, fica tranquilo aí, você está em João 18, 33. Amém? Amém? Pode ficar tranquilo que eu não vou fazer confusão não. Você está em João 18, 33. Eu só vou pôr aqui rapidinho, Juízes 17, 6. Por que Jesus tem que ser rei? Por causa disso aqui, ó. Lê comigo na tela, depois a gente vai ler aí a sua Bíblia. Naqueles dias não havia o quê? Rei, aonde? Naqueles dias não havia rei em Israel. E qual era a consequência de não ter rei em Israel? Olha lá, cada qual fazia o que parecia direito. Vou falar em outras palavras, cada um fazia o que dava na telha. Israel hoje representa quem, povo de Deus? Assim, ó, nós. Israel era o povo de Deus, hoje nós somos o povo. Então, como naquele tempo não havia rei em Israel, irmão, a coisa era bagunçada. Cada um fazia bem, presta atenção aqui. Cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Cada um fazia o que estava na telha. A figura do rei não é aquele autoritarismo ali que nós somos obrigados a fazer. Não, mas é direção. O rei é governo. O rei é entendimento. E às vezes está faltando também hoje em Israel, e hoje eu digo eu e você, um rei. Quem que é esse rei hoje? Jesus. Porque, meu irmão, se a gente for fazer o que parece bem aos nossos olhos, deixa eu falar isso bem olhando para você, se você for fazer o que você acha que você sabe, o que você acha que é certo, do jeito que você quer, irmão, tua vida vai afundar. Eu falo de você e falo de mim. Se eu fizer o que der na minha telha,
não vai durar muito tempo. Eu não estarei mais aqui. Eu tenho que ter um rei na minha vida. Fala para o irmão do seu lado, fala, você precisa de um rei na sua vida. Senão você vai ficar com a tua vida bagunçada, desordenada. Cada um faz o que quer, não porque eu acho que hoje eu tenho que fazer isso, aí depois eu acho que eu tenho que fazer aquilo. Aí você já viu um monte de gente falando assim, não, porque eu penso dessa maneira, eu vou fazer desse jeito, eu vou fazer o que eu acho ser certo. Daqui a pouco a mesma pessoa está falando, eu não sei mais o que fazer. Esse é o resultado. Todo aquele que não tem um rei, anda pelo que pensa, pelos próprios olhos, e depois sofre. A gente não sabe se guiar sozinho, amém? Quem reconhece que precisa aqui desse rei, então amém. Pronto, quando não tinha rei em Israel, cada um fazia o que parecia os seus olhos. Israel virou uma bagunça nessa época. Israel virou uma bagunça, porque estava tudo desgovernado, cada um fazia o que achava que era certo. Eu acho que é certo assim, outro falava, eu acho que é desse jeito. É como está no mundo hoje, você vai ver. Agora vamos ler aqui em João 18:33. Quem achou, diga amém. Diz assim, ó. E tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus. E disse-lhe, tu és o rei dos judeus? 34. E respondeu-lhe Jesus, tu dizes isso de ti mesmo ou disseram-te outros de mim? Quer dizer, você mesmo está perguntando, é outro, né? Que está fazendo essa pergunta. 35. E Pilatos respondeu, porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Pilatos pergunta, o que foi que o Senhor fez para o teu próprio povo te entregar? Olha o 36, e respondeu Jesus, aqui está, principal. O meu reino, leia você, não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui, diga glória a Deus. Então Jesus é sim, sempre foi, sempre será rei, mas com uma condição. O reino de Jesus, você mesmo leu, não é desse mundo. Ele mesmo falou, agora o meu reino não é. Então vamos lá. Se eu reconheço que preciso de um rei na minha vida, que quando Israel não tinha rei, cada um fazia o que queria, e a coisa virou uma bagunça. E esse rei que eu preciso é Jesus, eu preciso entender que o reino dele não é desse mundo. Então, se eu quero que Jesus seja rei na minha vida, eu também não posso ser desse mundo. Eu preciso fazer parte do reino de Deus, para que ele seja rei na minha vida. E o reino de Deus não é desse mundo, então eu também não posso ser desse mundo. Deixa eu explicar bem, claro que eu estou falando aqui, todo mundo está nesse mundo, ninguém aqui é um extraterrestre, né? Pastor, eu não sou de outro mundo. O que eu quero dizer com não ser desse mundo? Vamos falar mais claro. Irmão, você não pode aceitar, estar de acordo com o entendimento desse mundo, duas coisas, com o entendimento desse mundo e nem com as práticas e costumes desse mundo. Amém, Jesus? Quem quer ter Jesus como rei na sua vida, então você não pode estar de acordo com o entendimento desse mundo e nem com as práticas. Irmão, nós não podemos ser desse mundo. E tem gente que quer que Jesus seja rei na sua vida, mas até agora ela ainda é desse mundo, concorda com esse mundo e aceita o entendimento e as práticas desse mundo. Quer ver uma coisa? O que tem nesse mundo que o reino de Jesus não é daqui? Vamos lá para a 1 de João agora, no capítulo 5, no versículo 18. Você está em João, agora você vai para a primeira carta de João, é lá no finalzinho, pertinho de Apocalipse. Você abre em Apocalipse, volta um pouquinho, você já está na 1 de João. Capítulo 5, versículo 18. Às vezes, meu irmão, nossa vida está uma bagunça. Você diz, pastor, está mesmo. Olha, minha vida está toda embolada, está desgovernada, está sem direção, está faltando o rei aí. Só que esse rei, ele deixou claro, o meu reino não é desse mundo. Se eu quiser que ele seja rei na minha vida, eu não posso ser desse mundo. Por quê, pastor? Olha o que esse mundo
Olha o que esse mundo ele tem, olha onde esse mundo está. Ele fala assim, ó: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive o quê? Pecando. Primeira coisa que no entendimento do mundo é normal, mas que no reino de Deus não é: o pecado. Irmão, não tem como você estar no reino de Deus se você ainda vive no pecado. Se você ainda vive no pecado, ali está bem claro, você ainda não é nascido de Deus. Aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Ô pastor, mas todo mundo é pecador? Sim ou não? Claro que é. Eu sou pecador, você é. Mas tem uma diferença entre ser pecador e viver no pecado. Qual que é a diferença, pastor? Deixa eu explicar para você um exemplo até que o pastor Jaime deu que eu achei interessante. Ele falou assim, olha, quem é nascido de Deus, ele peca igual quando alguém coloca a mão numa panela quente, fervendo. Como assim? Ué, você já colocou a mão na panela quente? Quem já colocou? Você colocou a mão na panela quente e ficou lá 10 minutos pensando se você ia tirar a mão dela, se você não ia. Foi assim? Você ficou lá 2 horas com a mão na panela quente, aí você ficou, depois você foi pensar em tirar a mão. Como é que é? A hora que você coloca a mão na panela quente, o que você faz? Imediatamente você tira. Quem é nascido de Deus, ele também é. Mas ele faz assim, é como colocar a mão na panela. Sente o erro. Na hora ele sai, irmão. Na hora ele tira, na hora ele pede perdão. Deus, me perdoa. Falei que não deveria ter falado, fiz que não deveria ter feito. Jesus, tem misericórdia. E não consegue viver no hábito do pecado. Agora, quem é nascido de Deus é assim. Quem não é, pastor, ele fica dentro da panela quente, fervendo como se fosse o ambiente dele. Ele não se sente nem incomodado. Está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Aí tá. Então esse é o entendimento do mundo. Quem não é do mundo não se sente à vontade com o pecado, meu. Não tem jeito. Olha o que ele diz mais a respeito do mundo. Ele fala assim, ó: mas o que é de Deus, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Quem é de Deus, o diabo não pode te tocar. Continua no versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no quê? Maligno. A Bíblia atualizada diz: e o mundo maligno. A linguagem de hoje fala até mais fácil. Põe a linguagem de hoje. Ele fala assim, ó, na linguagem de hoje: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder de quem? Maligno. Então não tem como, você tem que tomar uma decisão. Se você quer que Jesus seja rei na sua vida, você tem que tomar uma decisão de uma vez por todas de sair do mundo, de não ser mais desse mundo. Entenda o que eu quero dizer com isso: não concordar mais com o entendimento que o mundo tem e não aceitar mais as práticas do mundo. Não tem como. Quer ver uma coisa que é entendimento do mundo? Amigado com fé, casado. Isso não é um entendimento da palavra. Isso é entendimento de quem? Do mundo. Se eu quero viver realmente o que Deus diz, o que está escrito na palavra de Deus, se quer que Deus reine no meu casamento, eu preciso tomar essa decisão. Diga graças a Deus. Que o entendimento. Hoje, me perdoe, vou falar aqui uma linguagem alta, tem crianças aqui, mas tenho que abrir o verbo para você. O entendimento do mundo é assim: ninguém é de ninguém. Hoje você está com um aqui, amanhã você está com outro ali, e não tem problema nenhum, tem que curtir a vida mesmo. Perdoa, o entendimento do mundo hoje é assim: não existe namoro, noivado e casamento. Não, é bobagem, isso é ultrapassado lá no mundo. Não, você conhece uma pessoa hoje, amanhã você já está na casa dela. Aliás, tem vezes que conhece coisas de hora, já estão na cama. A verdade é essa. Estou escrachando aqui para você a verdade. E tem cristão que ainda aceita e concorda com isso. Conhece hoje, algumas horas já estão lá. É coisa séria, esse entendimento do quê? Do mundo. Irmão, nós não podemos, se nós queremos que Jesus venha reinar na nossa vida, nós não podemos aceitar o entendimento e a prática do mundo. Quer ver qual que é o entendimento do mundo? Não, pastor, um golinho assim, ó, não tem problema não. Até Jesus bebia. Isso é a conversa de quem gosta de, mostra para mim qual é
O lugar que fala que Jesus bebia essa pinga, essa cerveja, essa bebida alcoólica que as pessoas bebem. Jesus não bebia nada disso. Aliás, eu estou devendo, tenho que pegar e mostrar para você. Um médico, não tem nada a ver com a palavra não. Não usa nada da palavra, para você ver que não está puxando sardinha nenhuma. Ele fala dentro da medicina, ele diz, olha, nenhuma gota de álcool faz bem para o corpo do ser humano. O ser humano não foi feito para beber álcool. Ele fala dentro da medicina. Ele diz assim ainda, ó, essa conversa aí de que um cálicezinho de vinho faz bem para o coração, isso é invenção de quem vende vinho e precisa vender. Ah, não, mas é porque tem o antioxidante e não sei o que, vai lá e come a uva, o médico fala. Come. É a melhor coisa que você vai fazer. Álcool nenhum faz bem para o corpo do ser humano. Isso é o entendimento do mundo. E aí a pessoa vai indo. Não, pastor, não tem nada a ver isso aí. Tem, meu irmão. Jesus não pode ser rei na sua vida porque o reino dele não é deste mundo. Enquanto você for deste mundo, ele não pode ser rei na sua vida. Quer ver uma coisa? Olha o que diz lá em Tiago. Vamos lá rapidinho. Tiago capítulo 4, versículo 4. Tiago 4, 4. Você tem que romper de uma vez por todas com o mundo, se você quiser que Jesus seja rei na sua vida. Você tem que romper de uma vez por todas com o mundo, o entendimento, costume e prática do mundo, se você quiser que Jesus seja rei na sua vida. Não dá. Irmão, lá fora o entendimento do mundo é o errado ficou certo, e o certo ficou o quê? Errado. A coisa está brava. Esses dias atrás aí eu dei risada e falaram, eu não acompanho, mas chegou até mim, de uma cantora aí brasileira que foi a top do mundo, que chegou lá em primeiro lugar no mundo, que representa o Brasil e isso e aquilo. Aí eu dei risada, porque eu não acompanho, mas a letra da música chegou até mim. Aí uma pessoa colocou assim, ó, quando eu vejo que a música tal, da cantora tal, é a primeira do mundo, eu falo assim, realmente eu não sou desse mundo. E faz sentido, porque, meu irmão, aonde é que nós estamos chegando? Esse mundo está desgovernado, não tem, meu irmão, uma direção. Quem está entendendo, diga amém. E você vê até cristão envolvido nisso aí, cantando e dançando a música da tal lá. Vai me perdoar, meu irmão. Não tem como. Olha o que vai dizer aqui, ó, não tem jeito você ser do reino de Deus e ser do mundo, porque o reino de Jesus não é desse mundo. E tem mais, Jesus ele é um rei, que ele, meu irmão, quando ele é rei na sua vida, ele não divide você com ninguém. Olha o que está escrito aqui, adúlteros e o quê? Adúlteros. O que é adultério? Fala assim, ó, traição, infidelidade. É quando você está num casamento e você não é o quê? É isso que Jesus vai falar aqui, presta atenção, é aquela pessoa que ela quer Jesus, mas ela não quer ser o quê? Fiel, ela quer um pouquinho ainda, ela quer pular um pouquinho a cerca. É assim. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é o quê? Amizade, não tem jeito. Agora vão lembrar que Jesus falou, o meu reino não é desse mundo. Se eu for amigo desse mundo, quando eu digo amigo do mundo, é do entendimento que o mundo tem, das práticas que o mundo tem. Meu irmão, não tem como eu ser amigo de Deus. Eu até comentei no início do nosso estudo aqui da crucificação, quando Jesus foi crucificado, ele foi crucificado no meio entre dois malfeitores, não foi assim? Um ficou ao lado direito e o outro ficou ao lado esquerdo, os dois ladrões. Aí eu falei assim, olha para você ver, por que Jesus não ficou na ponta direita ou na ponta esquerda? Por que Jesus tinha que ficar no meio? Aí eu falei para você, aquilo ali é um símbolo do que vai ser o dia do juízo, irmãos. Não existe meio termo. Não existe eu ficar aí brincando entre os dois lados. Eu tenho que hoje escolher um lado, porque aquela crucificação é um símbolo do que vai ser o dia do juízo. Ali Jesus no meio estava crucificado. Lá no dia do juízo, Jesus no meio vai estar julgando, ele vai ser o juiz. Só vai ter dois lados naquele dia. O lado direito, onde estarão os salvos, e os que estiverem à esquerda estarão o quê? Condenados. Irmão, e esse lado você escolhe agora.
Não vai ser naquele dia que você vai falar, deixa eu ver, bom, como eu já sei que os da direita vão ser salvos, vou ficar do lado direito. Não, lá você só vai ser separado. Não, mas eu não escolhi um lado. Escolheu sim, quando você estava lá na terra, você escolheu um lado. Consciente dele ou não. As suas práticas te levaram para um lado. Quando você fez amizade com o mundo, automaticamente você se tornou inimigo de Deus. Quando você aceitou o mundo, você saiu do reino de Deus, porque o reino de Deus e o mundo não tem como andar junto. O reino de Deus não é desse mundo. Não tem jeito. E olha lá, não sabes que a amizade com o mundo é amizade contra Deus? Porque qualquer que quiser ser amigo do mundo, olha lá, constitui-se. Quer dizer, faz de si mesmo. Toma uma posição do quê? De inimigo? A pessoa nem sabe que está assumindo essa posição. Ela tomou uma decisão até sem saber que ela está se constituindo a partir daquele momento uma inimiga de Deus quando ela se torna amiga. Não tem jeito. E olha o versículo 5, que é o mais bonito. Ele fala assim, eu acho tremendo isso aqui. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura. O que a Escritura diz? O Espírito que em nós habita. Tem o quê? Tem ciúme. Fala para o irmão do seu lado, Deus tem ciúme de você. E é verdade, por isso que ele fala adúltero. Porque presta atenção, quem é casado aqui? Você aceitaria o teu marido, a tua esposa, dividir a atenção, outra mulher com outro homem, do mesmo jeito que dá a você a atenção? Com um estranho, com quem você não conhece? Já pensou teu marido, tua esposa te tratar, ou aliás, tratar um estranho, uma estranha, do mesmo jeito que trata você, você vai aceitar? Claro que não. E Deus tem ciúme de nós, porque tem gente que canta aqui o louvor, com aquela boca, aquela unção, oh, louvado seja Deus, glória a Deus, oh Senhor, em espírito, em verdade. Só que aí chega lá, está lá em casa, lá, tocando lá, passa lá, põe no carro, coloca na televisão, põe lá o rádio e começa lá, porque hoje eu vou beber, porque ela me deixou, eu vou encher a cara. E as músicas de hoje são todas assim. São ou não são? Você está rindo, mas você sabe que é verdade. É assim ou não é? Irmão, o Espírito Santo tem ciúme. Aquela boca que estava adorando a ele, aquela pessoa que estava adorando a ele, agora está adorando Satanás. Porque o bom é ser assim mesmo, o bom é quando é proibido, o bom é quando é errado. Você finge que não me quer, mas me quer. Por aí vai. Aquela sujeira. Bom, me perdoa, se você hoje ainda ouve e se alimenta desse tipo de música, você tem que tomar uma decisão na sua vida. Nada contra. Estou pregando aqui doutrina, estou pregando o reino de Deus, diga glória a Deus. Não dá, não dá. Ou você é amigo de um, ou você é amigo, ele tem ciúme de você. Deus quer você só para ele, diga graças a Deus. Deus quer você por inteiro para ele. Não dá mais. Não tem jeito. Esses dias aí colocaram lá uma cantora, essa tal que se diz crente, foi aí ou cantou lá com um homem que se diz mulher, e fizeram lá uma bagunça. Aí tem uma menina lá que colocou assim no Facebook, eu tenho ela falou assim, ai que lindo, se todo cristão fosse igual a ela, o mundo seria um lugar melhor. Ai irmão, meu dedo coçou assim para falar, isso aí nunca foi cristão, minha filha. O cristão ele não consegue ser amigo do mundo. Não tem jeito. É que eu sou cristão e eu estou apoiando, incentivando e cantando junto com a nojeira, com a sujeira dessa. Amém? Entenda, nada contra. Nós amamos as pessoas, diga glória a Deus. Eu amo, pastor, se entrar lá um homossexual, um gay, uma lésbica, não vou a palavra, vamos falar de Cristo, mas não vamos aceitar e nem concordar com a prática, porque não tem como ser amigo do mundo, isso não entra no reino de Deus. Diga glória a Deus. Essa é a verdade. Ah, pastor, mas então fica difícil. Não, ninguém é obrigado a mudar. Mas quando a palavra de Deus, a pessoa é transformada, diga graças a Deus. Isso é o reino de Deus. Senão daqui a pouco, irmão, coisa vai estar de um jeito, vai estar de uma forma que você não sabe nem mais o que é o reino de Deus, nem sabe o que é o mundo. A diferença ainda é grande. Nós vamos continuar mostrando essa diferença. Diga glória a Deus.
Ai, pastor, mas se pregar assim, se ficar falando desse jeito, olha, eu faço uma oração. Deus, não deixa essas cadeiras aqui vazias. Quero ver todas essas cadeiras cheias. Mas Jesus, se para essas cadeiras ficarem cheias, eu tiver que omitir a verdade, parar de falar a verdade, então eu prefiro, meu Deus, que não fique. Não deixa eu trocar a verdade por uma igreja cheia, não, porque isso eu não troco. Amém? Não troco. A verdade continua sendo a verdade. Você quer entrar no reino de Deus? Larga o mundo. Você quer entrar no reino de Deus? Abandona o mundo. Você quer que Jesus seja rei na sua vida? Larga o mundo e os seus costumes. E não tem outra coisa. Ele tem ciúme de você. Ele não vai ficar dividindo você com o mundo. Está na hora de tomar uma decisão. Diga graças a Deus. Não dá, meu irmão, para ficar aí entre os dois. Quer ver uma coisa? Vamos lá rapidinho para 1 de João capítulo 2, verso 17. Quem está entendendo, diga amém. Se você quer o reino de Deus, lembra disso, nunca mais se esqueça. Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. Não tem nada a ver com esse mundo. Não, se você quiser o meu reino, se você quiser que eu seja rei sobre a tua vida, você tem que deixar o mundo. Você tem que deixar os seus costumes. Não tem como. Olha o que diz aí em 1 de João 2,17. Primeira de João 2,17. Muito tempo na igreja a gente fala aquela frase assim, né? O crente Raimundo. Como que é? Um pé na igreja e um pé no mundo. Você não sabe o que eu passei uma vez. Deixa eu contar para você. Eu estava na igreja, a minha primeira igreja, o meu sogro, eu fui pastor do meu sogro, olha que benção. Meu sogro da minha sogra. Aí eu estava noivo da minha esposa. E eu estou lá pregando, porque irmão, você não pode ser o crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Quando eu olho, bem lá onde está o André assim, está sentado o meu sogro. E como que é o nome do meu sogro? Raimundo. Na hora que, depois que eu lembrei, irmão, aí eu já tinha falado. Falei, misericórdia, perdi o casamento. Aí eu olhei assim para sair pela direita, falei, olha, mas tem Raimundo que é de Deus, viu? Tem Raimundo que é uma benção. Aí passou, a gente brincou. A gente fala muito há muito tempo isso, né? É um pé na igreja? Não tem jeito, meu irmão. Não, amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Olha o que ele fala do mundo aqui, para a gente terminar. Terceira coisa que fala sobre o mundo. O mundo o quê? Passa. E o que mais? E a sua consciência. Ô meu irmão, a gente precisa ver isso de uma vez por todas. Tem gente encantado com o mundo. Eu falo porque eu já fiquei. Eu sempre conto que eu cresci na igreja, 7 anos de idade, 6, 7 anos, acho que até menos, eu já ia lá com minha mãe, já ia com meu pai, mas eu não era firme, só acompanhava. Aí fui ficando lá, a juventude, 11, 12 anos. Aliás, antes, com 12 anos eu me batizei, mas um pouquinho antes eu me encantei com Deus. Comecei a trabalhar, você foi criado dentro da igreja, você olha para o mundo, você fala, Deus, que coisa diferente. Até você deseja até experimentar. E quantos jovens caem nessa ilusão, né? Fica vislumbrado com... Mas aí o tempo passa, você percebe que o mundo o quê? Passa. Irmão, é passageiro. Nada no mundo dura. A alegria no mundo passa. Sim ou não? Ela dura lá um tempo de uma festa, ela dura lá um momento, daqui a pouco a pessoa está lá sozinha de novo, está lá destruída de novo, está lá de novo no buraco. Sua concupiscência, você sabe que a concupiscência significa desejo, né? Desejo da carne, desejo desenfreado. Isso passa. Eu vou falar para você, quem está no mundo vai passar com ele. Porque o mundo passa e leva junto quem está no mundo. O casamento que está de acordo com o mundo vai passar, não vai permanecer. A família que vive de acordo com o entendimento e os costumes do mundo também vai passar, não permanece. Tudo que está no mundo passa com ele. Tudo que é do mundo passa com ele, porque o mundo passa.
Olha lá, ó, o mundo passa as suas concupiscências, mas olha que tremendo, mas aquele que faz a vontade de Deus, o que acontece com ele? Ele permanece para sempre. Diga glória a Deus. Você quer permanecer, irmão? Faz a vontade de Deus, porque você vai ver esse mundo passar. Quantos que começaram com o mundo, tomaram a decisão de ficar no mundo, eu não vi nunca mais, passaram mesmo. Hoje eu estou aqui e permaneci. Espero permanecer para sempre, até para a vida eterna. Diga glória a Deus. E você não vai ser diferente. Daqui a um tempo você vai ver quem escolheu o mundo, você vai ver, vai passar. Você vai ver, meu irmão, todo casamento que está lá baseado nos costumes do mundo, passa. Pode ver os casamentos do mundo, passam. Pode ver as famílias no mundo, passam. Não fica. Você quer um casamento que permanece, você quer uma família que permanece, você quer permanecer, faz a vontade de Deus. Diga glória a Deus. Você não vai se arrepender não, porque o mundo passa. Ele passa e passa rápido. Quando você vê, já passou. E a juventude vai embora. E a idade, meu irmão, vem, chega. O tempo lá no mundo passa. E as pessoas, meu irmão, quando vão se dar conta, muitas vezes já é tarde demais. Faz a vontade de Deus, você vai permanecer para sempre. Diga graças a Deus. Eu vou terminar com um versículo bem conhecido, Mateus 6,33. Coloca para mim. É bem conhecido, a gente fala muito dele aqui. Mateus 6,33. E a gente já vai para a oração já. Mateus capítulo 6, verso 33. Quem achou, diga amém. Ele diz assim, ó: mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão. Nós já lemos várias vezes, né? Já conhecemos esse versículo, mas entenda hoje, ele dentro desse entendimento que nós estamos estudando aqui. Mas buscai primeiro o reino de Deus. O que você aprendeu hoje sobre o reino de Deus? Ele não é esse mundo. Então, isso aqui a gente precisa entender também. O que é que eu preciso buscar primeiro então? Não são as coisas daqui. Eu preciso buscar primeiro as coisas que não são daqui, porque o reino de Deus não é desse mundo. E está cheio de gente aí, primeiro, priorizando as coisas desse mundo. A palavra que Deus nos deu domingo aqui foi tremenda. Deve lembrar que onde tiver o teu coração vai estar o seu, posso mudar, né? Onde tiver o seu tesouro, estará o seu coração. Então, o que acontece? Se eu buscar primeiro as coisas daqui vão crescer primeiro. Lembra que eu falei? Aí as coisas daqui crescendo, você vai prosperar aqui, você vai enriquecer aqui, você vai crescer aqui, e o seu tesouro vai ser aqui. Porque o que tiver de mais importante para você vai ser aqui. O seu maior patrimônio vai estar aqui. Automaticamente seu coração vai passar para onde? Para cá. Só que tem um problema com as coisas do mundo. O que acontece com elas? O mundo. E aí, meu irmão, muita gente se perde por causa. Hoje eu falava com um senhor que veio aqui, ele pediu oração assim, numa situação bem crítica de saúde. Aqui, bem complicado. Ele me parou, ele falou: olha, eu posso ter um minuto, o senhor, 5 minutos, eu quero contar a minha história. Ele começou a contar a história. Pensa num homem rico, pensa num homem que tem muito dinheiro, teve muito, de repente, acidente, resumiu, perdeu tudo. Falava para ele, falei: olha, tudo aquilo que o senhor perdeu não é nada perto do que o senhor pode ganhar agora se o senhor entregar sua vida para Jesus. Diga graças a Deus. Irmão, o mundo passa. Buscai primeiro o quê? O reino de Deus. E o reino de Deus não é daqui. Se você está buscando primeira coisa daqui, hoje é o dia de estar no culto. Não, mas primeiro tem que trabalhar. Primeiro lá o churrasco, primeiro isso e aquilo. Não, primeiro as coisas. Primeiro o reino de Deus. Primeiro as coisas que não são daqui. As outras coisas serão o quê? Sentar. As coisas que você precisa aqui. Deus sabe que tem coisas nesse mundo que são necessárias para você e vai te acrescentar. Diga glória a Deus. Eu quero que você ore comigo agora. Vamos ficar de pé. Nós vamos pedir para que Jesus seja rei na nossa